Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009. Alterar a legislação tributária federal relativa ao parcelamento ordinário de débitos tributários, concede remissão nos casos em que especifica, institui regime tributário de transição. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º. Dos parcelamentos. Seção 1ª. Do parcelamento ou pagamento de dívidas. Artigo 1º. Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 meses, nas condições desta lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, os débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive o saldo remanescente dos débitos consolidados no Programa de Recuperação Fiscal, Refis, de que trata a Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, no parcelamento especial, PAS, de que trata a Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, no parcelamento excepcional, PAEX, de que trata a medida provisória no 303, de 29 de junho de 2006, no parcelamento previsto no artigo 38 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e no parcelamento previsto no artigo 10 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, mesmo que tenham sido excluídos dos respectivos programas e parcelamentos, bem como os débitos decorrentes do aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI oriundos da aquisição de matérias-primas, material de embalagem e produtos intermediários relacionados na tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, com incidência de alíquota zero ou como não tributados. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se aos créditos constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa da União, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, inclusive os que foram indevidamente aproveitados na apuração do IPI referidos no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Para os fins do disposto no caput deste artigo, poderão ser pagas ou parceladas as dívidas vencidas até 30 de novembro de 2008. De pessoas físicas ou jurídicas, consolidadas pelo sujeito passivo, com exigibilidade suspensa ou não, inscritas ou não em dívida ativa, consideradas isoladamente, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento, assim considerados. Inciso 1º. Os débitos inscritos em dívida ativa da União, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Inciso 2º. Os débitos relativos ao aproveitamento indevido de crédito de IPI referido no caput deste artigo. Inciso 3º. Os débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, Inciso 4º. Os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 3º. Observado o disposto no artigo 3º desta lei e os requisitos e as condições estabelecidos em ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do Secretário da Receita Federal do Brasil, a ser editado no prazo de 60 dias a partir da data de publicação desta lei, os débitos que não foram objeto de parcelamentos anteriores a que se refere este artigo poderão ser pagos ou parcelados da seguinte forma. Inciso 1º. Pagos à vista, com redução de 100% das multas de mora e de ofício, de 40% das isoladas, de 45% dos juros de mora e de 100% sobre o valor do encargo legal. Inciso 2º. Parcelados em até 30 prestações mensais,
com redução de 90% das multas de mora e de ofício, de 35% das isoladas, de 40% dos juros de mora e de 100% sobre o valor do encargo legal. Inciso 3º. Parcelados em até 60 prestações mensais, com redução de 80% das multas de mora e de ofício, de 30% das isoladas, de 35% dos juros de mora e de 100% sobre o valor do encargo legal. Inciso 4º. Parcelados em até 120 prestações mensais, com redução de 70% das multas de mora e de ofício, de 25% das isoladas, de 30% dos juros de mora e de 100% sobre o valor do encargo legal, ou. Inciso 5º. Parcelados em até 180 prestações mensais, com redução de 60% das multas de mora e de ofício, de 20% das isoladas, de 25% dos juros de mora e de 100% sobre o valor do encargo legal. Parágrafo 4º. O requerimento do parcelamento abrange os débitos de que trata este artigo, incluídos a critério do optante, no âmbito de cada um dos órgãos. Parágrafo 5º. Vetado. Parágrafo 6º. Observado o disposto no artigo 3º desta lei, a dívida objeto do parcelamento será consolidada na data do seu requerimento e será dividida pelo número de prestações que forem indicadas pelo sujeito passivo, nos termos dos parágrafos 2º e 5º deste artigo, não podendo cada prestação mensal ser inferior a: Inciso 1º. R$ 50, no caso de pessoa física, é. Inciso 2º. R$ 100, no caso de pessoa jurídica. Parágrafo 7º. As empresas que optarem pelo pagamento ou parcelamento dos débitos nos termos deste artigo poderão liquidar os valores correspondentes à multa, de mora ou de ofício, e a juros moratórios, inclusive as relativas a débitos inscritos em dívida ativa, com a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido próprios. Parágrafo 8º. Na hipótese do parágrafo 7º deste artigo, o valor a ser utilizado será determinado mediante aplicação sobre o montante do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa das alíquotas de 25% e 9%, respectivamente. Parágrafo 9º. A manutenção em aberto de 3 parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela, estando pagas todas as demais, implicará, após comunicação ao sujeito passivo, a imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, o prosseguimento da cobrança. Parágrafo 10. As parcelas pagas com até 30 dias de atraso não configurarão inadimplência para os fins previstos no parágrafo 9º deste artigo. Parágrafo 11. A pessoa jurídica optante pelo parcelamento previsto neste artigo deverá indicar pormenorizadamente, no respectivo requerimento de parcelamento, quais débitos deverão ser nele incluídos. Parágrafo 12. Os contribuintes que tiverem optado pelos parcelamentos previstos nos artigos 1º a 3º da medida provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, poderão optar, na forma de regulamento, pelo reparcelamento dos respectivos débitos segundo as regras previstas neste artigo até o último dia útil do sexto mês subsequente ao da publicação desta lei. Parágrafo 13. Podem ser parcelados nos termos e condições desta lei os débitos de contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS das sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada a que se referiu o Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987, revogado pela Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Parágrafo 14. Na hipótese de rescisão do parcelamento com o cancelamento dos benefícios concedidos. Inciso 1º. Será efetuada a apuração do valor original do débito, com a incidência dos acréscimos legais, até a data da rescisão.
Inciso 2º. Serão deduzidas do valor referido no inciso I deste parágrafo as parcelas pagas, com acréscimos legais até a data da rescisão. Parágrafo 15. A pessoa física responsabilizada pelo não pagamento ou recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica poderá efetuar, nos mesmos termos e condições previstos nesta lei, em relação à totalidade ou à parte determinada dos débitos. Inciso 1º. Pagamento. Inciso 2º. Parcelamento, desde que com anuência da pessoa jurídica, nos termos a serem definidos em regulamento. Parágrafo 16. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 15 deste artigo. Inciso 1º. A pessoa física que solicitar o parcelamento passará a ser solidariamente responsável, juntamente com a pessoa jurídica, em relação à dívida parcelada. Inciso 2º. Fica suspensa a exigibilidade de crédito tributário, aplicando-se o disposto no artigo 125 combinado com o inciso 4 do parágrafo único do artigo 174, ambos da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. Inciso 3º. É suspenso o julgamento na esfera administrativa. Parágrafo 17. Na hipótese de rescisão do parcelamento previsto no inciso 2 do parágrafo 15 deste artigo, a pessoa jurídica será intimada a pagar o saldo remanescente calculado na forma do parágrafo 14 deste artigo,